O IBGE divulgou o censo de pessoas que têm transtorno do espectro autista na Baixada Santista. Um levantamento importante para que sejam pensadas e aplicadas políticas públicas que atendam às necessidades de quem tem TEA. E em Mongaguá é a cidade que concentra o maior número de moradores com transtorno proporcionalmente ao número de habitantes. Você não está vendo apenas peças de um quebra-cabeça. Aqui, o encaixe de uma pecinha na outra tem dado mais sentido à vida destes alunos. Um deles é o Guilherme, de 10 anos. Aos 3, ele foi diagnosticado com TEA, o transtorno do espectro autista. Quando a gente tem um filho, a gente nasce, né? Tem um filho lindo, maravilhoso no nosso braço, né? A gente faz planos, né? Ele vai para uma escola, né? Eu vou tentar fazer uma escola particular para dar o melhor ensino, melhor tudo, para ele casar, ter a vida dele. Mas quando a gente recebe o diagnóstico, para mim esse sonho morreu. Mas depois que eu conheci a PAI, esse sonho voltou. E quais habilidades que você percebe no desenvolvimento dele que ele adquiriu? A independência, em primeiro lugar, né? Para tudo, para comer, para ir ao banheiro, para tudo, para tomar um banho, ele não tomava banho sozinho, né? O desfraude já foi tardio, já foi com quase 6 anos. Então, assim, para tudo. Guilherme foi incluído num levantamento inédito feito pelo IBGE, que durante o último censo, realizado em 2022, contabilizou o número de pessoas com autismo no país. A Baixada Santista tem 27.824 moradores com TEA, e das 9 cidades da região, Mongaguá é a que tem a maior porcentagem de autistas em relação ao tamanho da população. Gabriel, de 21 anos, e Luiz Gustavo, de 6, são filhos da Viviane. E no caso do Gabriel, quais foram os sintomas que são realmente traços marcantes do autismo que você percebeu primeiro no Gabriel? Naquela época, em 2004, tudo era mais difícil, né? Não tinha internet, que hoje em dia tem as informações. Então, eu era mãe de primeira viagem. Então, naquela época, eu achava que ele era surdo. Você chamava, ele não olhava. Além de não olhar, ele não... Como é que eu posso dizer para você? Quando você fazia som, ele não olhava o som que estava fazendo. Então, a gente achava que ele era surdo. Até que um bom médico, um bom pediatra, chegou a dizer que não. Falou, ele é autista. Mas o que é autista? O Luiz, a partir de 1 ano e meio, ele já perdeu o contato visual. Ele olhava muito, era aquele bebê expressivo. Ele era tipo aquele bebê, sabe, bem comunicativo. Ele começou a perder isso, esse foco. Ele não olhava mais, a gente chamava ele para brincar, ele não queria mais, então ele começou a se isolar. A gente fala muito que vê muito o lado dos especiais, só que esquece de quem está por trás. A gente não tem suporte, os pais não têm o suporte que a gente deveria ter. Muitos pais realmente sofrem de crise de depressão, ansiedade, e não tem, entendeu? Não tem um tratamento adequado. Os filhos dela frequentam a APAI de Mongaguá. Há 24 anos, a entidade oferece terapias gratuitas, indicadas para o desenvolvimento motor e intelectual de pessoas com deficiência, entre elas o autismo. O acesso à informação nos últimos anos, principalmente por causa da internet, trouxe mais conhecimento para os profissionais e para as famílias. Novas terapias surgiram, as que existem evoluíram e têm sido replicadas dentro de casa com resultados mais eficientes durante o tratamento. Mas quem tem um autista na família acredita que a estrada a ser percorrida ainda é longa no que se refere à inclusão. Eu encontro obstáculos na saúde e na educação, que é tudo muito difícil, né? Que nem o meu menino, por exemplo, que é o meu menino de 12 anos, que estuda na escola regular. Eu tenho muita dificuldade com ele na escola, né? Que nem quando a psiquiatra deu o laudo para ele, né? Diagnosticando com autismo. Eu levei até a escola e, ele teria que ter um apoio, né, na sala de aula. E não tá tendo, né? Ele tá tendo que fazer tudo sozinho, da lousa. E aí, quando ele chega em casa, ele vem, com as lições no caderno, que ele copia da lousa, mas, ele não interpreta, né? Ele não interpreta o que ele lê e escreve, mas ele não interpreta o que ele tá lendo. Então, ele teria que ter um apoio nessa questão. A maior porcentagem de autistas em Mongaguá, indicada pelo censo, pode alavancar políticas públicas na cidade. É necessário, como um todo, que haja interligação entre os setores
públicos: saúde, educação e assistência social. Quando nós discutimos processos terapêuticos à pessoa com deficiência, dentre os quais nós destacamos o autismo, não basta só nós incluirmos nas terapias, na fisioterapia, na psicologia, na fonoaudiologia, é necessário que haja interligação. A escola precisa estar interligada com a terapia, a assistência social precisa estar ali ao lado, dando suporte para a família, dando suporte ali para a pessoa com deficiência. Então, talvez hoje o que mais seja necessário seja uma interligação entre os setores. Os setores precisam funcionar em conjunto. Um simples encaminhamento, algo que muitas vezes é diagnosticado na escola, só que a escola não tem essa interlocução junto com os outros setores para que otimize aquele processo sobre a criança que está sendo avaliada, que está sendo acompanhada. Então, os próprios setores, até por um excesso de burocracia, muitas vezes, por desconhecimento de procedimentos, acabam dificultando a vida das pessoas com deficiência. Ainda tem muita gente que não sabe o que é o autismo. Acha que é frescura, acha que são crianças mal educadas, são pais preguiçosos para educar. Então, eu acho que com isso, além de ter essa informação, começa a mostrar o que é. O censo, ele traz números, e esses números trazem mais informação para a gente, no sentido de que o autismo não é modinha. O autismo, ele sempre existiu. Só que agora o autismo, o autista, ele precisa ter um pouco mais de inclusão na sociedade. Então, esse número traz para a sociedade ter mais inclusão. O desenvolvimento de Jonathan aflorou por meio de terapias e atividades. Aula de música, culinária, educação física. É o que eu mais gosto. É a quadrilha? Quadrilha, festa junina, teatro. Tá aprendendo? Uhum. O que te faz feliz, Jonathan? É a minha felicidade. É? O que te proporciona felicidade? O que acontece para que você se sinta feliz? Namorando. Aos 30 anos, Jonathan acredita ter encontrado a alma gêmea e revelou planos que nem a mãe Rosemary sabia. Eu tô namorando. Tá namorando. Com a Lucy Cleide, ela é linda. Ela tem a mesma idade que eu. Tá feliz? Tô. A gente vai noivar e depois casar. Que legal, que bacana. Dorme com barulho desse. Eu durmo. Você sabia disso? Hein, Rose? Tem que fazer o quê? Tem que trabalhar isso. Precisa trabalhar isso. Para Rosemary, ver o horizonte do filho se expandir é fruto de uma história que ela compartilha com todos os cuidadores de crianças e jovens atípicos. A gente tem uma lei que diz os direitos deles, mas a lei está posta. Você tem que acessar. Ela não vai vir no seu colo. Então, eu, enquanto assistente social, que foi uma das coisas que eu fui depois buscar, de tanto eu ouvir não, falei, ele tem direito, então eu vou atrás. E foi nesse caminho que eu me enxerguei dentro do serviço social. E aí, tudo que o Jonatas adquiriu, eu nunca paguei nada para o Jonatas do meu bolso particular, nunca. Eu sempre bati no Ministério Público, onde eu estivesse. Minas Gerais, interior de São Paulo, na capital de São Paulo, que eu morei em várias cidades já, todos os lugares que eu fui. Tanto é que o Jonatas foi alfabetizado numa PAI. Eu tenho uma gratidão pela PAI a minha vida, porque todos os lugares por onde eu passei sempre tinha uma PAI. Foi na justiça. A PAI, ela deu o suporte para o Jonatas que se eu fosse pagar, eu não teria condição. E aquilo que a PAI dizia que não tinha, Ministério Público. E que mensagem você deixa para outros cuidadores, para não se conformar, Não se conformar, porque o não a gente tem todo dia. Se você não for lá bater na porta, a lei não vai se cumprir, porque você precisa buscar ela.